Como que é estar trabalhando, né, com esse tema? Ele que está aí faz parte do seu trabalho de mestrado. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço o convite e a oportunidade de poder estar falando sobre esse tema, que é algo que se configura, né, como um problema social na nossa sociedade. Então, estar acessando esses espaços e poder estar levando para a população em casa essa temática é muito importante. Bom, trabalhar com esse tema é uma moeda, né, de dois lados. Por um lado, é muito motivacional, porque desde criança eu sempre me vi diante desses dilemas do que é ser mulher e do que é sofrer violências por isso, né? Violências de gênero, e perceber todas essas desigualdades na sociedade. Me questionava desde sempre por quê. Porque o fato de tu nascer mulher, se tornar uma mulher, faz tu ser tão discriminada e oprimida dentro de uma sociedade, né, em comparação com toda a liberdade que os homens têm. Então, eu acho muito importante, me sinto muito bem em poder estar estudando essa temática e contribuindo para um melhor conhecimento, né, dessas situações de violência contra a mulher. Por outro lado, como eu havia lhe falado nos bastidores anteriormente, é um tanto tenso, porque apesar da gente saber do quanto é alarmante e do quanto essa violência está presente nas mais diversas situações, dos mais diversos estratos sociais, e são inúmeras as mulheres que sofrem violência, apesar de saber tudo isso, no momento que a gente se depara de fato com os casos, isso comove de certa forma e muitas vezes me deixou abalada psicologicamente com as situações de violência que as mulheres sofrem. Você já ouviu, né, o depoimento aí de 100 mulheres durante o registro de ocorrência na delegacia. Me contastes anteriormente também que 70% delas não querem que os homens sejam condenados. Como que você avalia tal problema? Então, esse dado emergiu ainda na graduação. Eu me formei em Ciências Sociais na UFSM, na Federal de Santa Maria. Trabalhava, né, numa pesquisa de iniciação científica sobre violência contra a mulher, coletando alguns dados em delegacias, e começou a emergir, né, uma percepção, através de análise documental de boletins de ocorrência, de que muitas das mulheres que registram um boletim de ocorrência não desejavam a condenação do agressor, o que torna o problema ainda mais complexo, né, pois não é uma violência que tu sofre na rua de um desconhecido e que então tu deseja que ele pague por aquilo. É uma violência de alguém que tem um alto grau de intimidade e de envolvimento contigo e com a tua família. Então, no mestrado em Sociologia na URGS, eu emergi desse dado, né, de que 78% das mulheres não desejam a condenação do agressor, emergi desse dado quantitativo e propus e realizei, estou, né, realizando uma pesquisa mais de caráter qualitativo, tentando ir mais a fundo com essas mulheres e identificando quais são as motivações delas em registrarem um boletim de ocorrência e não desejarem representar criminalmente contra o agressor, né, que na maioria dos casos é o próprio companheiro. Esse fato faz emergir muitas vezes na sociedade uma opinião leiga de que mulher gosta de apanhar e por isso não deseja a condenação. Ou mesmo de que a Lei Maria da Penha então não tem validade, porque se a Lei Maria da Penha propõe a punição e as mulheres não estão desejando essa punição, ela não tem validade. E na verdade não é tão simples assim e o resultado não é esse. O que eu percebi com essas mulheres é que essa escolha é um dilema para elas. Tem a fala de uma interlocutora, de uma mulher que eu entrevistei, que até provavelmente vai intitular minha dissertação, que ela fala: eu fico entre a cruz e a espada. Eu fico entre o desejo de fazer com que ele pague por tudo que ele me fez, por todas as agressões que ele vem me fazendo, e eu fico entre a situação da minha família e dos meus 3 filhos com ele, que me pedem para não prender o pai deles. Então, é uma situação muito problemática. Além dessa questão dos filhos, há várias outras dependências que as mulheres têm, tanto emocionais com o companheiro, porque, afinal, é uma pessoa com quem tu já teve algum afeto, né? Teve uma relação de afeto, tanto quanto dependência econômica, por exemplo. Há muitas pesquisas que falam que a pobreza no Brasil, ela, além de cor, ela tem sexo.
Então, a maioria das mulheres dependentes, das pessoas dependentes, das pessoas pobres, são mulheres. Por toda essa divisão sexual do trabalho, em que a mulher fica em casa, o esposo sai trabalhar, ou quando os dois saem trabalhar, essa desigualdade salarial. Então, tem a questão da dependência econômica, muitas vezes, tem a questão dos filhos, tem uma série de envolvimentos que colocam essas mulheres num questionamento e num dilema. Além disso, tem, óbvio, claro, essa desigualdade, essa hierarquia de poderes entre homens e mulheres, que faz muitas vezes as mulheres temer um processo contra essa pessoa e essa pessoa, de fato, efetivar algo mais grave contra ela, como um assassinato. E a mulher ainda sente-se impotente, né? Porque quando ela é agredida, não só o emocional dela, né? Mas dentro de casa cria um problema ainda mais grave, que ela sente, claro, medo. Você ainda enfrentou essas mulheres e ouviu aquelas que foram até a delegacia de polícia. Mas quantos casos ainda há das mulheres que permanecem dentro de casa sendo, né, violentadas? Realmente, você tem razão, a gente não tem como ter uma estimativa, porque é uma violência ainda muito invisibilizada, muito silenciada, por ocorrer no ambiente privado, no ambiente doméstico, não se tem esse conhecimento, e estima-se, né, que a maioria das mulheres que sofrem violência não denunciam. Por um lado, às vezes, por não identificar aquilo como uma violência, pois muitas pessoas têm essa dificuldade de discernimento do que é violência, né, às vezes consideram apenas a violência física, e, por outro lado, pelo medo e pela impotência diante dessas situações. Por mais, né, que todos os avanços que nós tivemos em nível nacional, incluindo aqui, especialmente a Lei Maria da Penha, tenham, de certa forma, agregado um pouco mais de poder a essas mulheres, mas ainda assim a situação é bem complicada. Polêmico foi, né, o tema da redação do último Enem agora. De que forma, pesquisadora, você acredita que trabalhar a violência contra a mulher numa prova como esta contribuiu para a sociedade? Eu acho que foi incrível, assim, eu lembro do momento que eu fiquei sabendo do tema da redação do Enem e o quanto eu fiquei contente com aquilo. Porque, como eu falei, apesar de todos os avanços, ainda a gente está muito estacionado em algumas questões. E a questão da violência contra a mulher, dessa temática, ainda se apresenta com muito receio de debate, mesmo dentro de sala de aula, que é um momento, que é um espaço de educação e de preparar essas pessoas. Então, a gente vinha com muita resistência, tanto é que emergiu uma onda conservadora, né, reagindo a essa temática, né, tanto por deputados, a gente viu comediantes na televisão criticando esse tema, definindo como uma pauta de esquerda, né, e até algumas pessoas questionaram se esse é um tema, né, eu vi questionamentos nas redes sociais, se é um tema de esquerda, que direita que temos no país, porque sofrer violência, né, ninguém merece, ninguém deve sofrer, e é um direito de todos não sofrerem essa violência. E trabalhar isso na educação, eu acho que é essencial, e não só eu acho, as próprias mulheres que eu entrevistei. Muitas vezes, quando eu perguntava, por que você acredita que uma punição não é o caso? Elas falavam, porque eu confio na educação. Eu acho que se ele tivesse tido uma educação diferenciada, tanto em casa quanto em sala de aula, ele iria reconhecer os direitos das mulheres e iria pensar com mais igualdade, né, entre homens, essa relação entre homens e mulheres, e não me consideraria uma posse dele, né, alguém que ele teria o direito de agredir. Então, é muito importante. E ainda para finalizarmos, como que você avalia essa questão? Porque a mulher, ela guarda, né, isso para o resto da vida dela. Como que vai ser a relação, talvez, com o novo parceiro e com os filhos que, querendo ou não, têm um pouco da personalidade do pai? É uma situação bem complicada e reforço o argumento que eu tinha falado, é muito distante da violência urbana. A violência urbana, a violência da rua, tu sofre aquele trauma, né, de forma mais imediata e consegue superar com mais facilidade, né? A violência contra a mulher, onde tu sofre violência de alguém que tu dedicou o teu amor e que era isso que tu esperava, num ambiente que tu te consideraria segura, que é o ambiente do teu lar, ela é muito traumática. E eu ouvi de muitas mulheres, eu não quero mais saber de homem na minha vida. Claro que eu acho que é algo superável, que nem todos os homens são agressores, isso é óbvio, a gente sabe disso, mas causa traumas tanto para a mulher quanto para toda a família, inclusive e de forma muito alarmante para as crianças que convivem com essas violências dentro de casa.
Porque essas mulheres, com certeza, né, vão precisar aí de um acompanhamento psicológico, terapêutico também. Exatamente, e é isso que elas mais exigiam, porque muitas vezes elas iam até a delegacia e o que a delegacia oferece? Claro, é muito bom, é muito adequado, é ideal, oferecem um processo criminal. E muitas delas falavam, mas eu queria vir aqui conversar com alguém, eu queria poder ter o contato com uma psicóloga, com uma assistente social, e viam aquele momento de entrevista, né, comigo, como um momento muito especial, em que elas poderiam estar desabafando e pensando nas suas próprias relações. Obrigada, então, pelas informações, Paula. Eu que agradeço, muito obrigada e boa tarde a todos.